Olá a todos, irmãos e irmãs que acompanham a nossa programação do Evangelho do Dia, a nossa reflexão. Que alegria a gente estar juntos e em volta da palavra. Só tu tens palavras de vida eterna, disse uma vez Pedro. Vamos escutar então essas palavras de vida eterna nesse tempo pascal. João capítulo 6, versículos 22 a 29. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão, que tinha ficado do outro lado do mar, constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos nesse tempo pascal vendo as grandes revelações que Jesus fez, não é? A gente já viu que ele tinha se revelado à samaritana como a água para a nossa sede. Jesus, a gente vai revisitando nesse tempo pascal aquelas comparações que revelavam quem ele era antes da ressurreição e que depois da ressurreição ganharam toda a clareza. Aqui nós vamos entrar agora no grande discurso que ele vai fazer depois da multiplicação dos pães, revelando que ele é o pão da vida, o discurso do pão da vida. Jesus é então não só a água para a nossa sede, mas ele é o pão que gera a vida eterna em nós. Antes de começar o discurso, logo após a multiplicação dos pães, a gente viu que eles tinham então tentado fazer Jesus ser rei, eles queriam levá-lo para proclamá-lo rei, estavam tão entusiasmados com aquela multiplicação. Jesus tinha alimentado mais de 5.000 homens no deserto. Era um milagre estupendo, mas Jesus se afasta, vai para longe deles, os discípulos atravessam o mar da Galileia e Jesus fica orando sozinho naquela noite. E depois ele vai andando sobre o mar. Ele vai mostrar assim aos discípulos que ele não é esse tipo de rei que a multidão queria, um rei político. Ele é muito mais do que um rei político. Ele é Deus. Andar sobre as águas significa que ele tem o domínio da natureza, ele está para além dela, ele controla todas as coisas. Jesus vai se revelando então na sua natureza divina. E agora a multidão percebe então que ele tinha ido embora e dá um jeito, conseguem barcas, vão atrás de Jesus. Mas quando chegam lá, eles vão perceber que Jesus vai começar um ensinamento novo e Jesus já logo fala com eles: vocês estão me buscando não porque interpretaram o milagre como um sinal apontando para algo maior. Vocês não leram o sinal que Deus estava mostrando na multiplicação dos pães, mas vocês estão aqui por causa do pão mesmo, porque ficaram saciados, mataram a fome e estão buscando agora ter essa vida que a abundância dá, não é? Querem que Deus sacie vocês só com o pão material, mas eu quero dizer a vocês, esforcem-se por aquele pão que o Pai do céu dá, por um pão de vida eterna. Aí eles perguntam: Senhor, então o que a gente deve fazer? Jesus então vai dizer: para vocês ganharem esse pão, assim como o homem ganha o pão com o suor do seu rosto, também vocês devem se esforçar espiritualmente.
trabalhem, creiam em mim. Esta é a obra que Deus pede de vocês. Uma fé viva na minha pessoa. Eu sou esse pão, daqui a pouco ele vai dizer, não é? Então a obra é a fé, mas a fé não vem assim, gratuitamente. A fé, claro que é um dom que Deus dá, mas requer um esforço humano, um caminhar, um avançar. Meus irmãos, eu quero terminar essa reflexão perguntando isso. Primeiro, nós temos fome de quê? Nós temos fome de pão material só? Nós desejamos de verdade as coisas eternas? Ou a gente gasta a vida buscando sempre as materiais? Claro que a material é inevitável, é imprescindível e Deus sabe disso, mas é também uma fome mais profunda em nós, essa fome de coisas materiais. E a segunda coisa, será que a gente já considera que a nossa fé é bastante e que a gente não precisa se esforçar pela fé? Esforçai-vos para alcançar essas coisas do alto, não é como Jesus disse? Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Vamos pedir essa graça a Deus hoje? Senhor, nós queremos pedir a graça de correspondermos à luta espiritual, esforçando-nos pela fé, que a gente não tenha fome só das coisas daqui, mas sobretudo daquelas coisas que não passam. Fome de Deus, fome de estar com o Senhor, desejo cada vez mais crescente, que a gente lute para ter uma fé sempre mais crescente em nós, que vá aumentando sempre mais. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Até breve.